Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje aqui eu vou estar resolvendo a lista, fazendo comentários sobre as resoluções, tá bom? Igual eu já venho fazendo aí com vocês aí, tá? Então, a lista que eu vou trabalhar é número atômico, número de massa, de prótons, de nêutrons e de elétrons, tá? Só que antes de a gente começar a fazer a lista aqui, eu preciso rever alguns conceitos, algumas teorias com vocês, para que vocês entendam melhor as resoluções, tá bom? Primeiramente, vamos entender a estrutura do átomo, tá? O átomo, vocês sabem que são formados, ele é formado por duas regiões, uma é o núcleo e a outra é a eletrosfera, tá bom? A eletrosfera, aonde no núcleo eu tenho prótons com carga positiva, e eu tenho nêutron com carga nula, tá? Isso está no núcleo. E na eletrosfera eu tenho os elétrons, tá vendo? Os elétrons, tá? Aí, pessoal, cada carga positiva que tiver dentro do núcleo, ela é anulada com uma carga negativa dos elétrons. Então, esse elétron que anula com essa carga positiva, esse outro anula com essa outra carga, e esse outro elétron anula com esses aqui. De tal maneira que esse átomo, a carga total dele é nula. A gente fala então que esse átomo não tem carga, tá? Mas na verdade é porque elas estão se anulando. Existem cargas, mas elas estão se anulando. Mas no geral, a carga dele é nula, tá? Agora, o que vai acontecer se eu por acaso tirar esse elétron? Se eu tirar esse elétron, ó, esse aqui vai anular com essa carga, esse daqui vai anular com esse, mas quem vai anular essa carga aqui? Essa carga positiva? Não vai ter ninguém. Então, esse átomo, no total, vai adquirir uma carga de mais, ou um mais, tá? Se por acaso eu tirar dois elétrons aqui, ó, desse átomo, se eu tirar esses dois, ó, esse elétron vai anular com esse, mas quem vai anular esses dois prótons aqui? Não vai ter ninguém para anular eles. Então, no total, esse átomo vai ficar com duas cargas positivas, ou seja, 2 mais ou mais 2, tá? E assim por diante, se eu tirar 3 elétrons, vai sobrar 3 prótons, não vai ter ninguém para anular esses prótons, então esse átomo adquire uma carga de 3 mais, tá? Então, gente, então quando aparece a carga mais no átomo, lá no íon, no caso, no íon mais específico, quando aparece a carga, significa que ele está perdendo elétron, tá? Então, mais 1 perdeu 1 elétron, mais 2 perdeu 2, mais 3 perderam 3 elétrons, tá? Agora, o que vai acontecer é o seguinte, ó, o que vai acontecer se eu pegar esse átomo neutro, bonitinho aqui, e adicionar mais um elétron aqui? Olha, já tem os 3 elétrons, já está tudo bonitinho, já estava nulo. Mas e se eu adicionar mais um elétron aqui, o que vai acontecer com a carga total desse átomo? Ó, esse elétron anula com esse anula com esse próton, esse anula com esse. Mas se eu tiver um quarto aqui, não vai ter próton para anular esse quarto. Aí ele vai adquirir uma carga negativa, tá? Aí ele vai ficar negativo, tá bom? E se eu adicionar, além desse elétron, adicionar mais um aqui, ficando 5 elétrons ao redor desse núcleo aqui. De novo, esses 3 aqui serão anulados com os 3 prótons, mas esse elétron aqui e esse outro elétron não será anulado. Então a carga dele vai passar a ser, a carga do átomo vai passar a ser menos 2, ou 2 menos, tá bom? Então, ou seja, a carga negativa no íon significa que ele está ganhando elétrons. Carga positiva está perdendo elétrons, tá bom? Tá, beleza. Agora vamos ver aqui um outro conceito aqui, que é o seguinte, ó. Deixa eu só mudar aqui. Então, prótons, eu vou representar ele pela letra P, carga positiva, elétron pela letra E, carga negativa, e nêutrons pela letra N, tá? Sendo que o número atômico, que é o nosso Z,
O número atômico é sempre igual à quantidade de prótons. Então aquela quantidade, ó, aquela quantidade de prótons que tem aqui, ó, é o número atômico desse átomo. Nesse caso, o número atômico desse átomo é 3, pois tem 3 prótons, tá bom? Continuando. E a massa, pessoal? E a massa, que é representada pela letra A maiúscula, é o número atômico mais neutro, ou prótons mais neutros, já que o número atômico é igual a próton, né? Então eu posso substituir esse Z e colocar um P, tá? Então a massa é igual a prótons mais neutro. Se vocês voltarem aqui, ó, na estrutura aqui, ó, do átomo, você vai ver que o átomo, a massa dele, basta a gente somar a massa do próton mais o neutro que está no núcleo. A massa dos elétrons a gente não soma. E tem um porquê, porque a massa é insignificante, cara, é muito pequena. É como se eu fosse pedir a sua massa, que vocês chamam de peso, né? Que é errado falar isso, mas vamos considerar como um exemplo aqui. Então eu perguntasse a sua massa, no caso o seu peso, aí você fala, eu peso 65 quilogramas, tá? Lembrando que isso na verdade é massa. Tá, aí eu vou e arranco um fio de cabelo seu. Vai fazer uma diferença grande nessa sua massa, nesse seu peso? Não vai. É a mesma coisa da questão do elétron. Ele tem uma massa, mas é tão pequena comparada com a do próton e do nêutron que não entra no cálculo. Então é só prótons mais nêutrons é a massa desse átomo aí. Tá, então com isso vamos agora para a resolução aqui da atividade. Cadê? Vamos lá, número 1. Considere o íon magnésio, que é o Mg2+, que atua na formação dos ossos e dentes, e o íon fosfeto, P3-, presente em algumas substâncias que atuam como inseticidas. Sobre esses íons, pode-se afirmar que, primeiramente, pessoal, vamos descobrir as partículas do Mg2+ e do P3-. Com isso, para isso, você tem que consultar a tabela periódica, né? Aqui, ó, o Mg tá aqui. Ele tem número atômico, vamos lá. Ele tem número atômico 12 e a massa, arredondando, 24. Então eu vou vir aqui no papel aqui para representar. Eu não vou fazer o íon ainda, tá, gente? Eu vou fazer só do elemento. Vou escrever aqui o A, o Z, agora em foco aqui, tá, gente? O A, Z, P, E e o N. Tá aqui, né? Mg. Vamos achar a massa, o número atômico, o número de prótons, elétrons e nêutrons. Pessoal, a massa sempre vai estar aqui, ó, na parte superior. Sempre vai estar aqui na parte superior do elemento. Você pode ver que nessa tabela periódica ele está na parte de baixo. Ué, professor, mas aí ficou errado. Não, mas ele deu uma legenda. Ele colocou uma legenda aqui, ó, e ele está falando, nesse caso da tabela periódica, que o número atômico está em cima e que o peso, no caso a massa atômica, está embaixo. E que aqui é o nome e aqui é o símbolo. Então, ele te deu a legenda. Não é o certo fazer assim, mas ele te deu a legenda e ele quis fazer dessa maneira, a pessoa que elaborou essa tabela periódica. Então, beleza, tem a legenda. Mas o certo seria, né, colocar a massa em cima e o número atômico embaixo. Se a pessoa inverter isso ou colocar de outra maneira, ela tem que colocar uma legenda. Colocou a legenda, não tem problema, tá? Então, vamos voltar aqui. A massa